tema de hoje, o plano de contas. E por que a gente tem falado muito disso? No grupo o pessoal sempre pede, né? Preciso de um plano de contas para isso, para aquilo. E assim, é claro que cada um aqui tem uma visão, tem uma colocação, e é interessante a dinâmica aqui a gente fazer esse debate, né? Mas se alguém, com certeza, vender esse plano de contas já pronto, pré-configurados, é um troquinho aí para uma base grande de BPOs financeiros, certamente, pela demanda e pela procura. Mas, o plano de contas ele é utilizado ali muito para categorizar os gastos e recebimentos que uma empresa tem, muito utilizado no DRE de uma contabilidade. Então, o que a gente aprende ali na faculdade, muitas das vezes, para a criação desse plano de contas. Uma vez que nós somos BPOs financeiros, a gente utiliza ali o termo de categorias dentro dos RPs, porque a linguagem e a visão do cliente, ela é mais gerencial, ela é mais financeira. Então, assim, é necessário que em algum momento essa categorização ela se case com o plano de contas para que seja enviado para a contabilidade. Quando não, talvez não tenha tanta necessidade. Talvez o problema aqui seja que muitos BPOs estejam procurando um suposto plano de contas, deveria ser um plano de categorias, no caso. Isso é só uma visão minha, tá, pessoal? Para classificar as demandas e saídas de cada tipo de cliente, de cada tipo de nicho, de cada tipo de atividade. É claro, acho que o mais ideal aqui, não sei se vocês concordam, é a ideia de fazer algo personalizado. Claro, se tem um ramo, você pode usar tudo aquilo ou não. Nem todo dentista vai ter a mesma complexidade ou quantidade de lançamentos semelhantes, mas em boa parte terão. Então, dá para se ter um padrão muitas das vezes. Mas para vocês, eu não sei se você ainda está online, Eduardo. Você hoje trabalha mais com a preocupação de montar a categoria, porque você tem uma contabilidade também, não tem, Eduardo? Estou online, sim. Fui só pegar uma água. Então, eu Não, tenho uma tranquilo. contabilidade, é um projeto, né, de contabilidade online, mas tem também uma contabilidade tradicional também, que é a empresa familiar, né? Sobre essa questão do plano de contas, eu acredito, assim, que ele tem que seguir uma linha de um padrão, mas dependendo da área, por exemplo, vamos pegar vestuário, tem que ter um modelo, né, voltado para o vestuário. Então, uma vez definido aquele modelo, não tem que ficar mexendo naquele modelo e aí outros clientes que tiver o mesmo padrão do vestuário vão conseguir aquele modelo padrão, né? Porque se você pegar um plano de contas que foi desenvolvido para serviço, não vai dar certo no comércio. Foi essa experiência que eu tive também. Breno VN, do Café com BPO. Você vai pegar um cliente, qual que é a sua visão em relação a plano de contas e categorias? A gente tem que colocar no mesmo balaio, e se você tivesse que fazer com o cliente, como que você faria com esse cliente? Você partiria para um modelo padrão ou desenharia com ele? Qual que seria a sua visão sobre isso? Eu parto do modelo padrão. Eu acho que você mesmo pode ter um modelo teu e você vai incorporando categorias conforme você vai, talvez, captando clientes de novos setores da economia, né? Então, se eu nunca tive uma clínica médica, de repente eu pego uma clínica médica, tenho já um modelo padrão, porque muita coisa será em comum, aluguel do imóvel, talvez tenha IPTU, talvez tenha um condomínio, então muita coisa você consegue utilizar padrão para todos. Caso aquele específico tenha alguma categoria que você ache que faça sentido, você introduz para ele. Mas eu acho que dá para trabalhar com um plano de contas completo. E aí, quando você vai inserir dentro de um cliente, para às vezes não sobrecarregar, muitas vezes, dependendo de quem for fazer o lançamento dentro do sistema, quanto mais opções tem lá dentro do sistema, mais chance tem de alguém lançar errado. Então, você pode começar a ter coisas ambíguas lá dentro que as pessoas ficam na dúvida de como fazer lançamentos. Então, você tem um plano de contas completo e aí você seleciona alguma das categorias para fazer o daquele cliente, mas você pode usar
a mesma nomenclatura do teu plano de contas completo. Você simplesmente exclui alguns. Quando você captar o cliente A, você pega aquele teu plano de contas completo e fala, dessas 100 categorias que tem aqui, para ele só fazem sentido 80 delas. Para um outro, talvez faça sentido 60 dessas categorias. E talvez amanhã você pegue um terceiro cliente que você fala, putz, faz sentido eu, nesse meu plano de contas completo, acrescentar essas 5 categorias. Eu acho que você tem que ter um padrão, acho que facilita na hora de você também fazer um onboarding com o cliente, que você já tem o seu modelo, você conversa com ele, entende se tem alguma peculiaridade que faça sentido. Do contrário, eu sigo um padrão só. Eu acho que tem certas coisas que as pessoas até colocam no plano de contas que, do meu ponto de vista, não faz sentido. Quer fazer uma divisão do plano de contas, principalmente na parte da receita. Receita com cartão, receita com Pix, receita com Visa, ou receita com Master, ou com crédito, ou com débito. Eu acho que esse tipo de dado ele não deveria estar no DRE, porque acaba poluindo o DRE. Eu acho que tira o foco do DRE, que é ver se a empresa é lucrativa ou não. Então, quanto mais linhas você tem lá dentro, eu acho que dificulta você fazer uma análise. Eu acho que são análises distintas. Uma é da lucratividade e a outra é você tentar entender qual que é o percentual dos meus recebimentos ou das minhas receitas, se a gente continuar falando de DRE, mas você também pode fazer análise por recebimento, de fato, quando você recebeu o dinheiro, por forma de recebimento, né? Ou seja, como o cliente pagou para a empresa. Aí sim, acho que você consegue fazer uma análise comparativa de taxas, etc. Mas eu acho que dentro do DRE não faz muito sentido ter essa distinção, porque polui o DRE. Você acaba gerando uma sobrecarga cognitiva na hora de analisar o DRE. Então, acho que você pode até querer fazer essa análise, mas eu não colocaria no DRE. E se não precisa estar no DRE, talvez você não precisa ter essa distinção dentro do teu plano de contas. Então, eu vou tentar complicar um pouco aqui a conversa, Breno. Linguagem. Nós, como BPOs, utilizamos ali a categoria. Claro que ela está vinculada ao plano de contas e pode ser considerada a mesma coisa. Penso eu, se for numa linguagem contábil, o cliente não vai gostar, porque nem muitos contadores gostam daquilo. A gente tem que fazer pelo menos uns 2 semestres de língua contábil, né? Já quase um inglês, um alemão, para entender que diabo é aquelas classificações. Então, assim, a linguagem, você acredita que deveria ser uma linguagem acessível para o cliente, para ele ter uma visão gerencial, uma vez que o DRE ele é contábil? Então, quando o contador pegar lá recebimento de Visa, Mastercard, no contábil só vai estar como recebimentos via cartão, vai estar uma coisa mais enxuta. Mas para você fazer uma análise mais descritiva e gerencialmente falando, essa linguagem ela tem que ser mais contábil ou mais, como é o termo que eu não saberia utilizar aqui, mais comum? Menos técnica. Eu diria que sim. Eu prefiro trabalhar com ela menos técnica, sinceramente. Porque por causa da ambiguidade. E aí eu estou falando tanto na inserção por parte de alguém da empresa do BPO financeiro, quanto muitas vezes pode acontecer a inserção por alguém do lado do cliente. Então, por exemplo, se a gente tiver uma linha só de veículos, o que a pessoa lança lá dentro quando ela compra veículo ou quando ela aluga veículo? Ela vai lançar tudo em veículos. Então, eu acho que sim, deveria ter essa distinção dentro do plano de contas, e categoria financeira e plano de contas é a mesma coisa, tá? Assim, eu uso como se fosse a mesma coisa, porque para mim, uma coisa é quando a gente está falando em termos gerenciais, que eu acho que principalmente é o nosso caso, e outra coisa é o plano de contas contábil, que aí é com a contabilidade. Mas no plano de contas gerencial, eu gosto de fazer essa distinção muitas vezes da categoria para distinguir uma compra e um aluguel. Uma compra de um imóvel, tem um aluguel do imóvel. Eu acho que ter só a palavra aluguel, muitas vezes, você acaba colocando muita coisa lá dentro. Então, aluguel, às vezes, o padrão é ter o aluguel do imóvel, que nem sempre acontece, mas é muito comum. Já o aluguel do veículo não é tão comum.
né? A empresa ela tem que trabalhar com uma frota, aí talvez ela alugue veículo, mas senão normalmente o veículo muitas vezes ele é comprado pela empresa. Então, se você não tem essa distinção entre compra e aluguel, talvez você esteja vendo na linha de aluguel tanto o aluguel do imóvel quanto o aluguel do veículo. E aí você, querendo ou não, no DRE, você perde um pouco da tua análise, para você distinguir talvez entre uma sublinha dentro do DRE que seja com imóveis, né? Então, assim, gastos do imóvel, aí você consegue colocar energia elétrica, você consegue colocar o condomínio, aí você consegue entender dentro do teu DRE quanto que é aquele gasto de ocupação de um imóvel que você tem. Então, você tem ali aluguel do imóvel, condomínio, etc. E você pode ter uma outra sublinha, né, um subtotal ali, com gastos de transporte. E aí você tem lá, eu alugo veículo, mas eu também uso Uber, eu também faço isso, também tem aquilo. Então, vai depender muito de como você quer analisar, que faça sentido para aquela empresa, mas a linha onde você faz o lançamento, com certeza, eu acho que quanto mais fácil for para um leigo conseguir não errar, diminuir a chance de erro, melhor é. Porque senão, uma vez que o lançamento foi feito errado, você tem que alterar em algum momento. É retrabalho. Então, o ideal é que seja feito corretamente na primeira vez. Então, quanto mais fácil for, quanto menos ambíguo for para você ou qualquer outra pessoa fazer o lançamento, eu acho que é melhor para todo mundo. Inclusive para a empresa que muitas vezes nem está fazendo lançamento, mas ela é a principal interessada em depois sentar com o BPO financeiro, ver o DRE e tomar decisões. E numeração, você acha que tem que ter aquela numeração nas categorias dentro do RPA ali, do RPA, Do RP? do RPA, Olha, eu contabilidade acho que não japonesa? existe a necessidade, mas talvez facilite na organização. Então, fique muito mais fácil de se organizar quando você faz, além do nome, você inclui ali uma numeração dentro dela. Acho que faz sentido em termos de organização. Não acho que seja necessário, vai depender muito de como você vai trabalhar. Porque se a gente vai trabalhar olhando apenas os relatórios que o próprio RP nos gera, a numeração ou não vai ajudar em termos de organização, mas na hora de analisar o DRE não faz diferença. Agora, se você quer pegar aquela estrutura de numeração que você colocou dentro, porque você prefere mostrar o DRE fora num outro formato, aí sim eu acho que vai te ajudar muito na hora de fazer uma ordenação daquelas categorias. Porque aí você consegue usar a numeração delas para ordená-las quando você for colocar aqueles dados no teu layout que você vai apresentar para o teu cliente fora do ERP. No caso, Eduardo, você que tem contabilidade e faz BPO, como é que é feito o seu ali, a sua categorização dentro do RP? É no mesmo modelo que a contabilidade para facilitar a sua contabilidade ou você já trabalha de forma distinta? Ó, na verdade, eu uso o modelo, vamos pegar a conta azul, eu uso o modelo que já tem lá pré-definido e uso como padrão. E aí, numa determinada ocasião, é apresentado para o cliente o primeiro resultado, e aí o cliente, de repente, quer personalizar. Aí ele vai dar os ajustes que ele quer incluir, ele já vai encaminhar uma planilha com o modelo que ele quer, e aí, num terceiro momento, a contabilidade, numa reunião de alinhamento entre nós três, a gente consegue estar definindo como é que vai ficar. Se vai agradar o cliente da forma que está sendo proposto pelo BPO financeiro, alinhado com a contabilidade. Não, entendi. E assim, eu não sei se é de conhecimento de todos, né? Algum BPO aqui trabalha só com BPO, só com financeiro, e que o contador não faz parte, ou que a contabilidade não importe do seu RP de maneira mais contínua ou presente? Porque eu tenho clientes que não tem, o contador não está vinculado, né? Ó, M2B
Somente o financeiro. Eu nunca lembro do nome, tá? M2B, que se apresenta com nome de empresa. Eu sei que é uma moça, mas eu não lembro o nome. Fabrício, é o Fabrício, é o moço. Ó, já ia falar moça. Perdão, Fabrício. Vocês só fazem o financeiro. E o que acontece? É um serviço interessante, né? E qual que é a dinâmica? Você coloca tudo ali no RP, coloca as categorizações, o plano de contas, define um padrão, resolve uma linguagem acessível com o cliente para facilitar ambos os lados. E quando você for acertar com o contador, se acertar, e é interessante que vocês acertem com o contador, porque é um serviço a mais, pode ser cobrado um valor a mais, dependendo da situação, e faz igual o Eduardo comentou ali, né? Centro os três, centro os dois, e faz aquela moça é feia, né? Foi mal, Fabrício. E faz aquela importação ali das parametrizações, porque tem que colocar histórico, né? Querendo ou não, eu atendi um contador essa semana, cara, era impressionante a alegria dele de ver as coisas encaixando com uma facilidade e uma velocidade muito grande. Então é um benefício que nós, BPOs, podemos passar para muitos contadores. Aí agrega um valor grandiosíssimo. Pode falar, Breno. Eu acho que vale a pena mencionar, né? A gente está falando desse vínculo entre talvez o plano de contas do financeiro e o plano de contas contábil, que o RP facilita muito, desde que ambas as partes, né, o financeiro, que normalmente está interessado, e a contabilidade, que nem sempre está interessado, em automatizar esse processo ou facilitar esse processo de transição dos dados do sistema financeiro, que, né, o RP que a gente costuma usar, e o sistema contábil. Porque aí, de novo, eu não sou contador, então, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam aqui. Mas, basicamente, para conseguir fazer, para fins de balanço, DRE, né, balanço, etc., o que a contabilidade precisa? Ela precisa que todos os pagamentos e os recebimentos estejam atrelados a uma nota fiscal, ou a um cupom fiscal, ou alguma coisa fiscal, seja de produto ou de serviço. O ERP, ele facilita isso, porque para fins fiscais, você consegue fazer a emissão da nota fiscal de produto e da nota fiscal de serviço por ali, e ao mesmo tempo que você consegue dar a entrada, né, para quem tem um certificado digital A1, usando a maioria não, né, mas usando alguns ERPs como o OMIE, Conta Azul, por exemplo, se você tem um certificado digital A1 do cliente ali, toda a nota fiscal de produto que é emitida contra o CNPJ já vai aparecer dentro do sistema para você. Então, você consegue ter o vínculo entre os pagamentos e os recebimentos com os documentos fiscais. E você, ao fazer a conciliação bancária lá dentro, você está facilitando a vida do contador justamente por isso, porque ele tem o extrato bancário ali dentro, que já tem um vínculo com algum documento fiscal e você tem ele devidamente categorizado. Então, dentro do RP, a contabilidade consegue extrair tudo que ela precisa para conseguir fazer o balanço. A única coisa manual hoje que a gente precisa fazer e que a contabilidade também não consegue buscar isso de alguma forma em outro lugar, é basicamente quando uma empresa emite uma nota fiscal de serviço contra o nosso cliente. Como isso não aparece automaticamente dentro do ERP, basta você pegar esse documento fiscal, ou um recibo, ou alguma coisa, né? O documento fiscal é o melhor dos casos, mas a gente sabe que nem tudo tem nota fiscal, tanto na emissão quanto na recepção do documento, e você anexa dentro do sistema. Então, você vai fazer um lançamento no Contas a Pagar, se você tiver a nota fiscal, você anexa a nota fiscal ali dentro. Eu não sei como faz essa transição quando tem um anexo, mas quando você faz a emissão ou quando você tem a captura de uma nota fiscal emitida de produto contra o CNPJ do teu cliente, no próprio Contas a Receber já fica na numeração da nota fiscal. Então, é uma coisa que, às vezes, não basta fazer um anexo.
Você tem que escrever qual que é o número do documento fiscal no lançamento do contas a pagar. Mas com isso, a contabilidade já tem tudo que ela precisa para conseguir fazer o balanço do cliente. Falei besteira, Eduardo? Não, falou. Não. Fala aí, Eduardo, você falou ou não? Eu queria complementar. Falei, avisa. Eu queria complementar essa parte que você falou aí, que muitos escritórios fazem manualmente um arquivo zipado, complementando todos aqueles arquivos que quem vai fazer a parte da contabilidade vai querer acessar, porque lá no RP está anexado para quem está usando o RP, que é o dono da empresa, para momentos assim que ele queira consultar alguma conta, mas para quem vai integrar, vai integrar só os dados que estão dentro do RP, mas a parte de anexo não integra junto. Então, você zipa um arquivo e encaminha por e-mail, formato que for, colocado em rede, e aí a pessoa fica com tudo ali disponível para fazer a consulta que ela precisar, mês a mês, né? Vamos dizer. Sim. Por isso que eu falei da questão do... Eu acho que todos os financistas normalmente são muito interessados em usar um RP, porque facilita no trabalho. E acontece que a contabilidade, tem algumas contabilidades que não sei se elas não querem se modernizar ou elas têm dificuldade em se modernizar, mas muitas vezes o que facilita para a contabilidade é não ficar na dependência do cliente, que é uma coisa que quem trabalha com fazendo BPO financeiro também sofre. Muitas vezes ficar na dependência do cliente. E um jeito de eliminar essa dependência para quando a contabilidade quer acessar os dados, quando ela precisa para fazer o trabalho dela, é justamente você dar um acesso para a contabilidade pelo RP, assim como caso seja necessário, por algum motivo que tenha que ter o AFX, por exemplo, também liberar um acesso para a contabilidade no banco. Porque aí a contabilidade ela consegue entrar lá, extrair o extrato bancário quando ela precisar, ao mesmo tempo que ela consegue também entrar no RP e consultar algum dado ou tirar alguma dúvida, como você, olha, eu estou vendo esse lançamento aqui, mas está sem o... Né, você falou que não tem a transferência do que está em anexo no lançamento, mas ela pode entrar lá, ver que tem um número do documento e falar, e mesmo assim não achar, o documento não está anexo aqui, eu não estou achando o documento que você me enviou por e-mail. Então, é um jeito dela fazer uma conferência também, porque dentro do sistema, a princípio, tudo estará conciliado e devidamente categorizado. Então, já é um grande auxílio, porque hoje a gente tem que mandar, ou o cliente, caso ele não tenha alguém fazendo o financeiro dele, ele tem que enviar o extrato bancário, mas o extrato bancário que ele envia para a contabilidade, muitas vezes em PDF, dificulta na exportação do dado e ele não está categorizado, né? Talvez tenha algum motivo de precisar, de fato, daquele documento, de qualquer forma, do extrato bancário, que eu não sei, mas eu acho que dando o acesso para a contabilidade, e ela visualizando todas as contas bancárias no RP, caso tenha mais de uma, todas com os recebimentos e pagamentos devidamente categorizados, e, quando possível, já vinculado a uma nota fiscal, eu acho que tende a facilitar e muito a vida da contabilidade. Mas nem sempre a contabilidade quer fazer isso. Nem sempre a contabilidade ela quer entrar. E eu entendo caso seja um sistema que poucos clientes usem, mas eu não acho que é o caso quando a gente faz uma empresa de contabilidade, faz uma parceria com uma empresa de financeiro, eu acho que elas têm muita sinergia que o financeiro muitas vezes ele vai usar o mesmo sistema, então a contabilidade facilita para ela, porque se ela tiver que acessar 400 sistemas diferentes também, é muito difícil. Então tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que sistemas como o Omnier, Conta Azul e Nibo, que são muito utilizados, a própria contabilidade poderia falar, olha, faz sentido eu acessar ali dentro, fazer uma exportação para todos os clientes. Talvez seja melhor ter alguém fazendo isso lá dentro dos sistemas, nem que seja manual, do que muitas vezes você não ter o dado e aí o cliente manda em cima da hora para você ter que fechar o balanço no ano seguinte. Exatamente, Breno. Eu acho que a contabilidade está deixando de aproveitar a oportunidade que ela está tendo de pegar isso aí tudo mastigado. Eu tenho casos desses, de a pessoa chegar e
me pediu o extrato ainda, já está alinhado eu e o contador da empresa, mas na hora de fazer a contabilidade, do próprio escritório de contabilidade, é solicitado o extrato porque precisa. Aí eu tento investigar, né? Mas qual o motivo? Ah, foi porque eu perdi o acesso da conta azul. Eu falei, beleza, vamos refazer. E aí, mesmo assim, a pessoa me solicitou o extrato porque acho que é melhor para poder trabalhar. Ou seja, existe uma questão cultural aí de, vai criar mais um processo para mim aqui dentro da minha operação, então acaba não sendo atrativo e interessante para quem está fazendo essa parte lá, está acostumado a fazer manual, né? Então, assim, eles estão no meio da curva de aprendizado, eu acho que vai chegar o momento da maturidade, e aí a gente vai deixar também de ter que condicionar nosso tempo ali para poder ter que ajudar para ele fechar a contabilidade dele, porque ele precisa de um extrato, por exemplo, né? Eu tive esse caso aí recentemente, para ilustrar aí o que você está me falando agora. É isso mesmo que acontece. Mesmo às vezes você dá, não, eu dou acesso, não, a gente não quer. Eu já ouvi contabilidade falando, não, eu não quero ter o acesso. Eu até entendo ele não querer ter o acesso, porque é isso que eu falei. Às vezes, se ele tiver clientes que usam 800 sistemas diferentes, vai falar, se cada cliente usar um sistema, ele não vai ter braço para entrar nos 800 sistemas e fazer a exportação. Mas muitas vezes, no começo, ele vai falar assim, esse cliente usa o OMIE. Ele poderia ser mais proativo e falar, que sistema você usa? Olha, 20% da minha base de clientes usa o OMIE. Pô, talvez não faça sentido eu começar dando esse primeiro passo, esse primeiro degrau, fazendo a integração entre o OMIE e o sistema contábil que eu faço, porque esse é um investimento que vai se pagar rapidamente. Se 20% da tua base de clientes usa o OMIE, ou usa o Conta Azul, ou usa o Nibo, com certeza é um investimento que, do meu ponto de vista, vai se pagar. Como qualquer investimento, você gasta. Nesse caso, muitas vezes não vai ser nem dinheiro, porque você vai trabalhar com as mesmas pessoas que você tem no seu escritório contábil, mas você vai gastar tempo para entender como faz a integração entre o OMIE e o sistema contábil que a contabilidade utiliza. Mas uma vez que você faz isso, você já reduz problemas com 20% da tua base de clientes potenciais, né? Problemas potenciais porque muitos podem te enviar as coisas corretamente, do jeito que você pede, etc. Mas assim você, além de tudo, você garante uma padronização. Porque tem contabilidade que já usa uma certa tecnologia, por exemplo, a minha contabilidade ela usa o Nibo. Então, quando ela quer documento, ela pede pelo Nibo. É um padrão, mas tem cliente que com certeza deve mandar por e-mail ao invés de anexar os documentos lá no Nibo. Mas é a mesma questão. Por mais que anexe os documentos, cabe a ela ainda ter que entender, bom, esse pagamento, esse recebimento que tem no extrato é de qual nota fiscal? Alguém tem que fazer isso daí. Então, será que não vale a pena eu fazer esse investimento de tempo para entender como fazer a integração de um OMIE com o sistema contábil e aí pedir um acesso, inclusive, ao OMIE do cliente? Eu acho que faz, mas eu não tenho todas as informações do lado da contabilidade para poder falar com mais propriedade se faz ou não sentido. Na minha visão, hoje faz, mas, de novo, a quantidade de informações que eu tenho do lado de uma empresa contábil é muito reduzida em relação ao que eu tenho de uma empresa que faz o financeiro. E a gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos. O Fabrício, que não é Fabrícia, dos meus erros aqui, ele comenta que ele nem oferece por conta de uma dinâmica aqui. Eles achavam que era viável o serviço porque acaba que não casa muito com a dinâmica. E o cliente acaba tendo o deparo deles ali, que dá para poder fazer essa vinculação. A Suzana também disse que só faz o financeiro, mas muitos dos clientes utilizam o RP Onion, então ali a integração com a contabilidade é automática, então tem toda essa facilidade. Mas por incrível que pareça, no mercado hoje existem contadores que não têm ideia que poderiam economizar com alguém que está no departamento contábil, que poderia ter uma facilidade muito grande, uma vez que os clientes utilizassem um RP. Tem muito contador, e isso eu falo com experiência própria, que contrata o Conta Azul, por exemplo, só para poder facilitar o lançamento contábil pelo Conta Azul, para ter uma integração fácil. Eu não sei, Eduardo, qual que é o sistema que vocês utilizam aí,
o Alterdata, Domínio, ou qualquer outro, às vezes é muito chato. Então, assim, Os dois. os dois, né? Contadores terem que optarem por pagar de 119 a mais para ter o Conta Azul ali, para facilitar a conciliação e talvez futuramente vender, porque é dinheiro na mesa. Querendo ou não, o contador ele perde muito quando ele não tem essa disponibilidade de oferecer um benefício ali para aquele cliente, porque querendo ou não, o financeiro auxilia, ajuda muito. Mas tem mercado, tem espaço, tem contadores de todos os tipos, tem dinâmicas, tem pessoas que conhecem ou não, e aqui cabe, igual o Eduardo falou, já consegue baixar o arquivo zipado. Se você chega para um contador, não necessariamente oferecendo, dependendo, se der para oferecer, como o Fabrício falou ali, e você dá essa facilidade, com a possibilidade de baixar os arquivos e ter toda essa organização, imagine esse contador te oferecendo clientes, porque ele viu uma facilidade muito grande para você e falou: não, beleza, eu quero que isso aconteça com os meus demais clientes. Eu vou te vender para todos. Então acaba que gera uma oportunidade de negócio também ter esse senso de organização, esse tato, esse vínculo de conexões com outras empresas. Agora tem um detalhe que eu não sei, eu gostaria que vocês me respondessem. Eduardo, quando você está usando qual ERP? Conta Azul? Conta Azul e Omê. Perfeito. Quando você faz a parametrização, você consegue trocar o tempo todo qual sistema contábil está utilizando? Ou sempre tem que ser o mesmo? Porque eu lembro há um tempo atrás que se eu configurasse o meu Conta Azul mais para o Alterdata, por exemplo, se eu quisesse trocar para domínio, eu teria que importar toda vez um plano de contas da domínio e fazer o depara. Hoje está tendo essa facilidade de ter mais de um sistema contábil dentro do RP? Olha, eu nunca tive essa experiência, não, mas eu acredito que não teria essa facilidade, não. Você teria que refazer todo o caminho, inclusive o deparo de novo. Então isso aí teria que ser, igual o Breno falou, é mais fácil você entregar algo categorizado, mastigado, e sobre entregar algo, o Banco Linker está vindo com muitas novidades interessantes, que vai ajudar justamente nessa visão de ter acessos, né? Vale a pena colocar. Ó, o Fabrício colocou que tem algum colega aqui que integra a Conta Azul com a Domínio? Tem, cara. Eu faço isso também, Fabrício. Eu integro hoje o Conta Azul com a Domínio para um dos meus clientes. Dá para integrar. Acho que eles têm, por conta da Thompson, né? O Conta Azul acho que agora está com a Thompson, eles estão tendo uma integração até que automática, né? E folha de pagamento, Eduardo, essa que você tem que responder para o Fabrício. Rai, é o seguinte, a integração da Conta Azul em relação àquela época que a Conta Azul fazia a integração da folha de pagamento, porque foi descontinuada a questão de fazer encargos lá dentro da Conta Azul, certo? Esse ano. Concorda comigo que aconteceu isso? Foi finalizado. Então, Foi. a expectativa é que todas essas pessoas que utilizavam a produção de um RH lá dentro da Conta Azul migrassem para domínio. E pode ser que esteja errado aqui, tá? Mas foi isso que na época aconteceu no final do ano passado. E aí a pergunta que você me fez é a respeito de como vai aparecer lá no financeiro quando é gerado uma folha de pagamento lá na domínio. Você faz a parametrização para aparecer os lançamentos de forma, você vai escolher na hora se você vai querer que a folha apareça de forma detalhada a cada olerite ou você vai querer de forma total da folha, né? Vai aparecer isso aí. Então, quando é importado a referência, a competência do mês, você vai ter que fazer uma conferência, porque há de convir comigo que você já orçou aquilo dali. Você já fez um orçamento da folha. Então, no momento que você está importando para dentro do Conta Azul a folha, você tem que ter o cuidado para não ocorrer a duplicidade, se você trabalha com orçamento de folha. Então, só tentar, estou dando exemplo disso aí que aconteceu. Então, existe vamos dizer que você vai ter um retrabalho também. Você vai fazer a importação, mas você vai ter um retrabalho também para poder deixar ajustado os valores e atualizados.
Não sei se eu consegui contribuir. Conseguiu. Eu até perguntei para o Fabrício aqui se você conseguiu responder, que eu não peguei um exemplo ainda de folha. E o Conta Azul tinha, né? Ele meio que descontinuou e está mudando bastante coisa. Como é que funcionava essa questão da folha do Conta Azul que foi descontinuada? Eu lembro de ver isso na época, mas como eu não usava essa facilidade, né? Eu não sou contador. O cálculo da folha era feito no Conta Azul Mais e de lá era importado o valor para o Conta Azul? Para o Ou Pro. não tem nada a ver com isso? Era o mais para o Pro. E agora, quando você. Mais para o Pro. Então, você fazia o cálculo da folha lá no Conta Azul Mais, que é o da contabilidade. Eu não sei por que eles não chamam de Conta Azul contábil, Conta Azul. Fica mais fácil. Conta Azul Mais eu me confundo todo, mas Conta Azul Mais é aquele que o parceiro tem acesso, certo? Isso. Isso. E aí você fazia o cálculo da folha lá dentro e de lá você conseguia exportar os dados do Mais e importar no Conta Azul Pro já com os valores corretos daquele mês. Isso aí. Ah, era ótimo, devia ser ótimo isso daí, porque acho que um dos maiores trabalhos para quem tem empresa com uma grande folha é justamente atualizar esses valores no financeiro que podem, por algum motivo, mudar todos os meses. Né? A pessoa faltou um dia ou ela teve uma falta não justificada, a falta foi justificada, teve alguma coisa que entra dentro da folha, teve o VT foi diferente, o VR é diferente do mês, depende do número de dias, enfim, cada empresa trabalha de um jeito. Eu acho que uma das coisas que mais dá trabalho é justamente pegar o dado que está no Olerite, né, e colocar, atualizar os valores dentro do RP. Dá para fazer, você sabe se dá para fazer isso também usando o OMIE, Eduardo? Se pelo sistema contábil que vocês usam aí tem essa parte da folha, e da folha ele joga para dentro, ele consegue atualizar um valor dentro do OMIE ou não? Eu nunca tive essa experiência no OMIE, não. Nunca cheguei nesse tipo de detalhamento. Mas eu posso consultar e trazer essa resposta numa outra oportunidade. Tá, porque aí eu estou te perguntando isso para saber se eu gasto meu tempo tentando automatizar esse processo ou não, porque se já tiver, aí eu falo para a contabilidade, que sistema você usa? Dá para fazer isso dentro do OMIE, você faz o cálculo da folha dentro do teu sistema e a gente atualiza dentro do OMIE, se não, aí é uma questão de... Eu já comecei, na verdade, mas aí eu paro no meio do caminho de pegar agora eu não lembro os termos técnicos, aquele que sai uma via para a empresa e uma via para o funcionário, é o Olerite, aquele ou é outro nome? Eu não lembro agora de cabeça. É o recibo, né? É o recibo, exatamente. Então, hoje o padrão vem na página, vem um pedaço que ficaria para a empresa e um pedaço que fica para o funcionário, correto? Você pode escolher na hora se você vai querer o resumo da empresa ou se você vai querer de forma detalhada, na hora que você está importando, entendeu? Sim, entendi. Mas eu sei que hoje a parceria que a Conta Azul tem com a Domínio faz isso aí, inclusive, entendeu? Isso está funcionando. Eu já tive essa experiência já de trazer tudo que está sendo feito lá na Domínio e trazer para o financeiro, para o contas a pagar, por exemplo. O contas a pagar ele fica automatizado. Só que depende de engajamento dos setores da contabilidade, setores tradicionais acabam querendo descontinuar, porque, pelo que a gente mencionou aqui, é mais um processo para algumas pessoas, outros já pensam diferente, vamos insistir nisso, que isso que vai automatizar a empresa no todo. Então, assim, depende desse engajamento. Eu já tive experiência de começar, mas acabou descontinuando por falta de engajamento. Entendi. O Fabrício está colocando aqui alguns pontos sobre. Eu vou ler o que ele colocou na íntegra, fica mais fácil até para poder passar para vocês outro ponto. O Fabrício colocou assim: o que eu estudei sobre verificar e verificou que dá para integrar tudo pronto para a contabilidade entre o Conta Azul e o domínio. E a grande questão no meu caso é que fiscal contábil não bate com o real. Por isso eu não digo que ofereço a integração. Estou trabalhando com o cliente, conscientizar ele para trabalhar 100% ou quase isso. Daí sim implica a integração.
E, Fabrício, sobre essa questão em si, é uma coisa que seria interessante colocar para todos. Muitos aqui no chat colocou que só faz o financeiro. Quando a gente começa a trabalhar com contabilidade, é desesperador. Não sei se é o caso, Eduardo. Não bate. E dificilmente vai bater. O DRE gerencial, se é que ele existe com o DRE contábil. E tem muita informação ali que acaba pegando muito. Porque a contabilidade tem aquela questão de tempo, né? Tipo, o regime de competência. Então, para você achar os valores, para você conseguir casar essa conciliação para ficar tudo redondinho, dá um baita trabalho. As contabilidades hoje que eu tenho integrado junto com o Conta Azul em um cliente, né, que são uma holding, é impressionante que todos os meses o contador para comigo porque o sócio lá quer que as informações batam porque ele está tendo uma confusão na leitura de DRE. As DRE são diferentes, os prazos são diferentes, a dinâmica é diferente. Então acaba que se torna uma dificuldade também querer buscar essa integração. Falando em como? Por causa da questão fiscal. Se não tem o documento fiscal, a contabilidade ela não pode, por lei, lançar alguma coisa lá como uma despesa se você não tem o documento fiscal daquilo. Então, vai ficar lá dentro do teu passivo ou do ativo, dependendo do que for, e não tem o que fazer. Não vai ter essa conciliação nunca. Eles nunca vão estar batendo por causa disso. Não, e não vamos tem longe. Como. Não vamos longe, Breno. Nesse caso desse cliente, que é aquele andaluz que eu te falei, o que acontece? Eu entrei na prefeitura para emitir uma nota. A prefeitura lançou a nota na virada do mês. Quando eu puxo um relatório do financeiro, tá lá um valor. Quando a contabilidade vai puxar o relatório fiscal, até por competência, tá um valor diferente. Aí a gente bate cabeça para encontrar qual que é a diferença, uma vez que meu cliente tudo tem documento fiscal, qual que é a diferença? A diferença é que na prefeitura, por competência, aquele valor foi lançado no mês posterior e as informações que eu tenho de caixa foi no mês anterior. Imagina isso acumulado aos meses, as dinâmicas, as entregas. Cara, dá um chabu, uma confusão muito grande. Eu entendo o Fabrício de muitas das vezes não querer colocar essa dinâmica, mas como eu já participei de alguns escritórios contábeis, o alívio que dá para um contador evitar de utilizar muito de um funcionário que é do departamento contábil só para fazer a conciliação e contabilização, neste ponto específico, é uma mão na roda. Agora, fazer os relatórios baterem, entregar tudo isso junto, aí já é outro detalhe. Então, ter ferramentas dinâmicas para que o contador possa ter acesso e fazer o trabalho dele, beleza. E aqui que entra, né, aquela famosa confusão. Por ambos, por mais que o BPO financeiro seja uma fruta e a contabilidade seja uma fruta, a gente está falando aqui de uma maçã e de uma laranja, né? Tem essa diferenciação. Inclusive, quem faz essa analogia é o José Marques, da PBPO. Por isso que lá fora, os sistemas normalmente, eles têm muito mais o foco. Você faz a integração com o banco lá, você consegue fazer várias coisas do financeiro, mas como o sistema financeiro lá fora ele é mais lento do que aqui no Brasil, o foco lá maior é em você ter um sistema contábil para a tua empresa. E aí lá tem o conceito de bookkeeper normalmente, principalmente nos Estados Unidos, que é a pessoa que só vai fazer os lançamentos dentro do sistema, mas ele não é o contador. Ele pode até ser formado em contabilidade, mas o contador da empresa normalmente é uma empresa à parte, né? Igual aqui a gente tem a figura do BPO financeiro, que poderia ser considerado até certo ponto um bookkeeper. Lá fora, a nomenclatura nos Estados Unidos é bookkeeper. E lá ele faz o sistema mais utilizado, imagino eu, para pequenas empresas lá nos Estados Unidos, imagino eu que seja o QuickBooks. E lá no QuickBooks, a diferença é que você não tem documento fiscal. Então, você consegue fazer a contabilidade no ato do lançamento. Então, lá dentro do QuickBooks, por exemplo, você tem um balanço, coisa que aqui nenhum sistema, OMIE, Conta Azul, Nibo, Bom Controle, não importa, e-gestor, não importa qual for o sistema, nenhum deles oferece um balanço nem gerencial aqui no Brasil. Mas lá fora é super comum, porque você não depende de questões fiscais para fazê-lo. Lá fora você só faz os lançamentos. Não tem uma nota fiscal quando você vai emitir, fazer faturamento, você emite uma invoice lá. Invoice não tem um padrão, você pode seguir a tua.
E o cliente paga, mas no momento que você fez o lançamento, você gerou contas a pagar. Quando o cliente... Então, você olha dentro do teu balanço, você consegue ver lá o caixa, você consegue ver contas a pagar, você consegue ver o estoque, você consegue ver a compra de maquinário, compra de veículo que você fez ao longo do tempo, tudo lá dentro do teu ativo, assim como o passivo. Então, se eu fizer alguma coisa que aqui no Brasil começa a ser um pouco mais difícil, que eu fiz a contratação de um sistema aqui no Brasil, mas eu fechei o pacote anual do sistema. Você paga tudo de uma vez, mas quando você paga, você tem direito a usar pelo ano inteiro. Aqui no Brasil, se a gente fosse fazer esse lançamento corretamente, falando em termos técnicos, a gente teria que fazer esse lançamento com uma competência para cada um dos meses, a qual você tem direito a usufruir daquele sistema. Então, seria um lançamento com competência de janeiro, outro de fevereiro, outro de março, outro de abril, e falar que todos eles foram pagos em uma única data. Só que aí você já tem um trabalho que muitas vezes não é feito. Porque tem um trabalho a mais. Quando você olha no ano, não importa. Você vai ver que a competência daquele ano e os pagamentos foram daquele ano. Mas se você for olhar mês a mês e você não separar o equivalente ao mensal daquele preço que você pagou o preço anual, vamos lá, R$ 1.200. Se você pagou R$ 1.200, tem direito a usar o ano inteiro, e você contratou dia 1º de janeiro para simplificar, a gente está falando que você vai ver em janeiro um gasto de R$ 1.200 com um pagamento daquele gasto, né, do contas a pagar de R$ 1.200. Mas aí no resto dos meses você tem zero. Isso lá fora no QuickBooks, que oferece o balanço, você consegue fazer esses lançamentos mês a mês para refletir isso daqui dentro do teu DRE. Coisa que aqui você não tem um balanço que pode te auxiliar a fazer esses lançamentos ao longo do tempo. Foi por isso que a QuickBooks saiu do Brasil, né? Eu lembro que o primeiro RP que eu comecei a brincar de BPO financeiro foi o Zero Paper, que foi comprado pela QuickBooks. Achava muito legal, cara. Era muito fácil de usar, tinha muitas integrações. Mas eles caíram fora do Brasil e não deram conta aqui dos brasileiros. Dizem que é bom, porque se o mercado americano, o exterior, entrasse, eles dominavam. Para eles não dominarem, a gente faz questão de complicar tudo, né? Porque só brasileiro consegue dar o famoso jeitinho aqui. Mas foi essa confusão, né, Breno, que o pessoal acabou saindo. Eu imagino que sim. Aqui, como você tem uma burocracia infinitamente maior do que lá fora, eu acho que eles devem ter percebido que não faz sentido eles adaptarem toda a estrutura que eles têm só para atender o Brasil. Por maior que o Brasil seja, o mundo ainda é maior. E eu não estou falando que o mundo inteiro funciona do mesmo jeito. Mas se parar para pensar que o mercado americano ele é maior do que o brasileiro, ele vai ter que adaptar uma estrutura que talvez ele não estivesse preparado quando ele optou por vir ao Brasil, por ter vindo ao Brasil naquele momento. Faz agora aproximadamente mais ou menos, acho que um ano, né, que eles saíram, foi ali em torno de abril, maio do ano passado, mas é porque eu acho que dificulta para as pessoas usarem um QuickBooks, um Zero Paper, né, que era o que era utilizado aqui no Brasil em relação ao Conta Azul, por causa da nomenclatura também. Porque o brasileiro ele não está acostumado com conceitos contábeis. O americano, ele já tem um empreendedorismo lá, como é mais forte, ele já tem mais acesso ao básico de contabilidade para olhar o QuickBooks e entender razoavelmente, isso aqui vai me ajudar a fazer a parte contábil. Eu posso não saber mexer no sistema, mas eu sei para que ele serve. Aí a pessoa fala assim, bom, eu posso aprender a mexer no sistema ou eu contrato um bookkeeper para fazer os lançamentos para mim no sistema. E aí, claro, vai ter os mesmos problemas que muitos BPOs financeiros têm aqui. Como é que esse cliente vai me passar os dados para eu fazer os lançamentos dentro do OMIE, do Conta Azul, do Nigo e etc. Você começa a entrar, vou usar o WhatsApp, vou usar o e-mail, né, que a gente fala tanto disso, né, ferramentas, etc. Eles vão entrar no mesmo problema, basicamente. Isso eu não tenho o que fazer. Mas quando você está dentro dele, lá, eu acho que é um dos motivos que o QuickBooks não
quis continuar no Brasil, pela complexidade de ter que fazer as coisas aqui dentro, e muito também pela forma com que ele foi estruturado, por ter um balanço lá dentro, ele requer mais conhecimento técnico das pessoas para utilizarem o sistema como ele deveria ser utilizado. Coisa que eu acho que o QuickBooks, o Conta Azul, o Nibo, até mesmo o ME, que tem mais funcionalidades de ordem de produção, então dificulta um pouco, a curva de aprendizado é um pouco maior quando comparado ao Conta Azul e ao Nibo, por exemplo. A nomenclatura deles é muito mais fácil. É um contas a pagar, eu vou lá e pago. Então, tanto é que dentro do Conta Azul, até onde eu saiba, não tem o conceito que o OMIE utiliza, que é de adiantamento, que é você receber por algo e depois emitir a nota daquilo, ou você pagar alguma coisa que ainda não tem nota. Lá dentro do OMIE, você consegue adaptar. Mas fazer isso no QuickBooks é muito fácil. É muito fácil, por quê? Porque você tem toda a parte contábil para você fazer isso daí. Então, você faz os lançamentos. É muito mais simples você fazer isso dentro de um QuickBooks do que aqui. Mas aí você tem que ter um conhecimento maior para entender como utilizar o sistema e maior tecnicamente em termos de contabilidade. Eu acho que foi esse o motivo, na minha cabeça, pelo menos, que os fez não querer continuar no Brasil. Mas, assim, concordo com você, foi o meu primeiro sistema que eu tentei, e na época demorou um pouco para eu entender como ele funcionava, eu não conseguia entender como utilizar direito esse sistema. Na época, eu lembro que ele não tinha importação do extrato bancário ainda. Quando eu Era barato, assim, né? Era uma série de dificuldades, e era barato. Era 120 por ano. Ele começou muito barato, ele começou muito barato. Só que eu acho que eu tive dificuldades, tendo, né, um conhecimento contábil básico, né, não sou contador, mas tenho conhecimento básico de fazer lançamentos contábeis, e eu não entendia do QuickBooks. Então, assim, eu não consegui fazer o trabalho girar, eu não consegui me adaptar a ele naquele momento. Hoje eu me adaptaria melhor, porque eu comprei um curso do QuickBooks. Então, agora eu comecei a entender algumas coisas dele, mais por curiosidade, tá, gente? Mas eu comecei a entender algumas coisas dele. E eu vou ter bem sincero, ele dá até para ser utilizado aqui no Brasil, de certo modo. É claro que ele não vai ter questão de emissão de boleto, igual facilita muito a greve. Você já tem que usar um parceiro, fazer uma integração, e aí já começa a entrar numa dificuldade que ninguém quer. Porque o Conta Azul, o OMIE, eles abstraem isso, eles tentam deixar tudo dentro de um único sistema, para que você faça toda a gestão financeira sem precisar de algum sistema auxiliar. Poxa, que coisa. Pessoal, sobre plano de conta, sobre o que a gente conversou aqui até o momento, alguém está com vergonha, tímido, ou ainda não quis colocar o seu real problema sobre o interesse de ter entrado nesse café de hoje aí para falar sobre plano de contas? Porque assim, é um assunto vasto, a gente pode pegar vários pontos, vários entendimentos, parte contábil, parte financeira, estruturação. De cara, o fato aqui é de que todo mundo concorda, ou pelo menos assim, a gente espera que seja dessa forma, que deve seguir um padrão. O Eduardo comentou de usar o padrão do próprio sistema. Não é difícil ter um padrão, você pode conseguir de maneira muito fácil na internet, mas é interessante que ele case com o seu modelo de negócio, com a sua visão de negócio, a maneira com que você entrega o seu serviço. Pedir um modelo propriamente dito é interessante, para você ter ali uma base para começar, mas desenhar isso com o seu cliente é extremamente necessário também, porque dá para tirar muita poluição visual de coisas que o seu cliente não vai estar utilizando. Basicamente, o plano de conta seria essa ideia aqui, para a gente colocar para ter algo com senso comum. Mas tem alguém que tem alguma dúvida? Pode escrever no chat, pode mandar mensagem, pode ficar à vontade para falar. Se alguma coisa não foi respondida, entre em contato aqui conosco no Café. Eu estou achando que o chat está mais movimentado do que não é? Normal, mas ninguém Culpa do Fabrício. Voluntariou, a não ser eu e o Eduardo. Isso é verdade. Manda, Eduardo. Só queria complementar que os BIs disponíveis no mercado, eles também, se chegar lá com o ADRE muito modificado, ele vai querer intervir e vai fazer do jeito dele lá, que ele já tem já um modelo padrão também para poder receber
a integração dos dados na hora de importar. Eu já passei por isso. Estava muito modificado, não foi eu que modifiquei, já veio já da implantação de 3 anos antes, que o contador já tinha feito, ele mesmo implantou o Conta Azul, e aí quando foi colocar no controladoria digital, por exemplo, a controladoria fez as intervenções lá e para poder acontecer o que tinha que acontecer na hora da importação para poder sair lá nos relatórios, né? Agora, Eduardo, que os contadores não me escutem, mas eu, durante um bom tempo, só era financeiro. E fui, sou, continuo sendo, enfim. Quando eu pego o cliente, eu vou lá nas categorias, no plano de contas, e escrevo da maneira com que o meu cliente entenderia, de forma mais prática, e excluo tudo que não foi desnecessário. Eu deixo assim, ó, extremamente acessível. Se o cara não tiver muita instrução e quiser palavras claras, eu coloco lá nas categorias daquele jeito, porque o relatório, que muitas das vezes eu entrego, vem do próprio sisteminha. Porque eu quero agradar o cliente, eu quero que ele entenda o que está acontecendo. Ele me contratou por uma facilidade. Ele não quer ver uma categoria lá, rebuscada, com nome difícil, algo do tipo. Então, o que eu fazia, Eduardo? Eu colocava de um jeito muito acessível, uma linguagem bem simples, eu nem me preocupava com a estruturação, eu simplesmente falava, ele gastou com gasolina? Bora lá, gasosa. Claro, um exemplo bobo aqui. Mas deixava dessa forma para poder entregar aquela relação para ele, né? E muitas das vezes, e aqui muitos BPOs brigam comigo por conta disso, se o cliente chega para mim com um guardanapo, escrito assim, ó, gastei 5 mil reais em pão, eu lanço, eu vou dar o relatório financeiro para ele, o contador vai ficar bravo, porque ele precisa do documento fiscal. Mas aí é um problema que ele tem que resolver com o contador. O contador pode agregar valor, pode fazer, mas assim, a parte financeira, e muito, sempre fiz dessa forma, assim, querendo ou não, porque o empresário ali, muitas das vezes, ele quer uma coisa prática. E os clientes pequenos, né, essa dinâmica de entendimento, de entrar nesse universo de cuidado financeiro, ele requer também esse tato de facilidade. É claro que existem nichos, existem clientes, existem dinâmicas. Você pode partir por algo simples, não dá problema, tá, pessoal? Que na hora de fazer o deparo, o seu contador vai conseguir classificar tudo da melhor maneira e entregar um bom resultado para o seu cliente. Mas é uma coisa que eu fiz muito e os contadores sempre ficaram bravos comigo, porque eu não incentivava muito os meus clientes a fazer da maneira correta, fiscal, digamos assim. Eu queria que ele visse claramente onde que estava indo o dinheiro e o que estava acontecendo. E é difícil, né, para muitas das pessoas sobreviverem na dinâmica do Brasil em relação a ter. Hoje mesmo a gente pegou um caso de um cliente que estava. Um possível cliente, né, na verdade, um prospecto, faz um monte de amarração para fugir dos impostos. Então, a gente vai se deparar com isso, né? A gente está lidando com brasileiros. O brasileiro é um povo extremamente criativo. Então, existe também. Tem que ser, com a burocracia que existe hoje, ele tem que ser criativo. Pergunta se em outros países que não tem essa diferença entre microempresa, não sei o quê, é muito mais simples você fazer as coisas. Eu não estou falando que é simples, estou falando que é mais simples, tá? Você fazer abrir uma empresa, você fazer o dia a dia da empresa, essa preocupação com a coisa fiscal. E aí, se você não tiver a questão fiscal, o balanço já não vai estar 100% correto, etc. E você não precisa ter lá. Por isso que aqui a gente tem essa distinção entre o contábil e o gerencial tão forte, que lá em outros lugares eu não conheço, que eu saiba, não existe assim, essa distinção tão grande. Lá o gerencial, a diferença é apenas quando você tem que emitir principalmente um balanço para fins públicos. Aí sim você vai ter, muitas vezes, um gerencial que é um pouco diferente, né? Às vezes até bastante diferente do que vai auxiliar mais na tomada de decisão do que o contábil. E aqui é mais forte, né? Porque é justamente isso. Às vezes o contábil não vai estar refletindo a realidade da empresa por questões de notas fiscais e afins. E aí você parte para o gerencial
porque ele vai te auxiliar mais na tomada de decisão do que o oficial, que é o contábil. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Se divirtam, façam bastante planos de contas aí, categorias, encantem os clientes de vocês. Se você não for contador, faça como o Fabrício, brigue com os contadores, cobre caro, brincadeira, viu, Fabrício? Cobre caro por essa integração. Se você nunca pensou em integrar, oferecer esse serviço para contabilidades, use isso pelo menos como isca, para que você possa fazer parceria com outras contabilidades, encantar o contador e trazer clientes dessa parceria. E na segunda-feira a gente se vê com Café com o Especialista, né? E tem aqui um bônus, tá? Eu tenho um amigo que foi suporte do Conta Azul por muitos anos. Ele foi um dos responsáveis por me ensinar a mexer no Conta Azul, porque eu ligava para lá, acho que todo dia, 2 horas por dia. Tudo que eu precisava quando tinha suporte telefônico, tá, pessoal? Eu gosto muito de contato telefônico. Esse cara me ajudou muito e ele tá para jogo, ele tá no mercado. Então, se você utiliza o Conta Azul e precisa de uma pessoa para poder usá-lo de qualquer forma, o cara é expert nisso. Um grande professor aí, tem anos de casa. Me dá um toque, me liga, me chama no WhatsApp que eu faço as conexões para vocês. Eu queria finalizar dessa forma, ajudando um grande amigo aí que eu tenho que tem um valor muito grande. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Né? Qualquer dúvida, qualquer vergonha, não hesitem em colocar lá no grupo. Eu vou abrir ele aqui agora para que a gente possa discutir um pouco mais. E quem tiver plano de contas bacana, bem estruturado, queira fazer alguma coisa do tipo, manda para mim um modelo que você tem, que a gente abre ali um local para colocar todos esses modelos, e quem mais precisar de ajuda consegue encontrar um modelo bacaninha. Inclusive eu tenho um oferecido pelo Rodrigo Montezuma, da Controladoria 4.0, muito bom por sinal, e quem tiver interessado eu posso estar mapeando e mostrando para vocês depois, beleza? Aproveitando só, Guto, que É. você mencionou o Rodrigo da Controladoria, reforçar de novo que nós iremos abrir a mentoria, tá? Tanto da parte de organização e automatização, quanto dessa parte mais de controladoria e consultoria, em que eu, Breno, VN do Café com BPO, e o Rodrigo Montezuma da Controladoria 4.0, faremos essa mentoria 2 em 1, tá? Então será um preço só por 2 mentorias. Enfim, a gente vai mandar mais notícias no grupo daqui a pouco, enfim, essa semana ainda. E muito do que vocês ouviram aqui do plano de contas, e depois transformar esse plano de contas em relatórios que você pode fazer uma consultoria para o teu cliente, essa parte toda ficará a cargo do Rodrigo Montezuma, tá? Então, quem tiver mais interesse em, como é que eu faço um plano de contas, o que eu preciso ter dentro de um plano de contas, como fazer alguns lançamentos hoje que fogem do padrão, muitas vezes, talvez sejam até comuns, tá? Mas que não é o processo normal. Sério, parcelamento em termos de dívida de impostos, lançamentos de maquininha do cartão com taxas e coisas do tipo. O Rodrigo Montezuma vai explicar tudo isso para vocês na mentoria que está por vir. Beleza? Era só isso que eu precisava falar. Exatamente, pessoal, não pode perder a oportunidade. Vou ser sincero, dá para aprender muito no café, e a gente está tentando sempre oferecer o máximo que a gente pode e o melhor. Então, se você ficou com vergonha hoje aqui, não quis falar muito plano de contas, dá uma olhada lá depois no que o Rodrigo tem a oferecer, acho que vai ser interessantíssimo. E não vai levar muito tempo para o Breno VN automatizar, tá? Então fiquem tranquilos. Você já viu o toque de Midas? Existe o toque de Breno. Tudo que ele toca automatiza. Então, não deixe de seguir o Breno do Café, que tem essa vantagem aí. Mas, pessoal, é isso. Agradecer a todo mundo aí a participação. A gente se vê logo mais no nosso grupo do WhatsApp. Quem tiver mais interesse, procura a gente ali nas redes, me procura no LinkedIn, manda uma mensagem. Não é difícil de nos encontrar e conversar conosco. Para você que gosta de lavar a louça e escutar os bate-papos do café, estamos no Spotify, então aproveite lá as conversas e fique atento aos grupos, a gente vai falando um pouco mais. Perfeito? Um abraço a todos aí e muitíssimo obrigado pela participação. Até mais.